CNN Arena de volta. O presidente Lula foi interrompido hoje por deputados da extrema-direita no parlamento português. O presidente da Assembleia teve que intervir. Vamos ver. O 25 de abril. Sr. Presidente, os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português. Chega de insultos, chega de degradarem as instituições, chega de porem vergonha no nome de Portugal. O 25 de abril. Vamos para o debate. Conversei mais cedo com a nossa correspondente, a Priscila Yazbek. Pelo horário, ela não consegue estar ao vivo com a gente. Nada como o gostinho do repórter. O que a Priscila me descreveu? Ela disse que um grupo pequeno se levanta na hora que o Lula fala. Tem ali aquelas plaquinhas que a gente viu, chega de corrupção. O presidente da Assembleia interrompe, ele precisa interromper. Depois um grupo grande aplaude. Tinha gente lá fora protestando, não era imenso, mas também não era pequeno. Vale ressaltar lá as imagens que a Priscila fez, das pessoas que estavam do lado de fora, e os populares, ladrão é na prisão, chega de corrupção. Não era a multidão que os líderes do movimento Chega, da extrema-direita, esperavam, mas enfim, tinha ali uma manifestação importante. O que vale também ressaltar que o Lula não pôde comparecer, preferiu não comparecer à sessão solene de comemoração à Revolução dos Cravos, um momento importantíssimo em Portugal. Ele teve que vir participar, desse discurso anterior. Enfim, uma viagem que era para ser simplesmente uma coisa muito amena, muito simples, um país aliado, muito próximo, que fala o mesmo idioma, acabou sendo tumultuada pelas declarações do presidente Lula a respeito da Ucrânia, quando ele equipara a Rússia e a Ucrânia nas responsabilidades sobre a guerra. Depois ele volta atrás. Ele tenta desfazer o mal-estar, falar da postura brasileira de neutralidade, mas a má impressão já estava feita. Boris, vou começar com você. Qual é o saldo para você dessa viagem do Lula a Portugal? Olha, eu acho que o saldo é sempre positivo. Essa manifestação era uma manifestação anunciada. Há semanas que esse time de extrema-direita está anunciando que iria se manifestar. Conseguiram achar uma brecha na legislação e não permitir que o Lula fosse o principal orador na sessão comemorativa, na grande sessão, na sessão principal que comemorou o 25 de abril. Necessitaria essa aprovação de consultas a todos os partidos. Isso não foi feito, então conseguiram excluir o Lula. Se quisessem, se houvesse uma unanimidade, ele teria conseguido falar que era a programação inicial. Eu acho que isso não tem nada a ver com a posição dele quanto à Ucrânia. Teve um momento de uma entrevista coletiva que uma jornalista portuguesa colocou Portugal, claro, dentro da OTAN perante o Lula, e perguntando se, quando ele falava da OTAN,
e da participação da OTAN instigando a guerra, se Portugal estava envolvido nisso. O Lula se atrapalhou, fingiu que não entendeu a pergunta, ela fez 2 vezes, depois o presidente português foi ouvido do Lula e cochichou para ele entender, disse, não estou entendendo. Eu acho que não, são incidentes da viagem. Eu acho a viagem positiva, não tinha muito que avançar em termos de integração. Acho que nós nos distanciamos muito de Portugal. Portugal é um país cada vez mais importante na União Europeia. Eu acho a viagem proveitosa e acho que isso que aconteceu, essa licença para a educação, tem gente que vai discordar, faz parte da democracia e o PT, useiro e invezeiro, sempre foi na oposição e usar esse tipo de manifestação. Está comendo do próprio veneno. Boris, eu vou respeitosamente discordar de você em só um ponto. Eu acho que parte desse mal-estar tem a ver, sim, com as declarações dele sobre a Ucrânia. Acho que ele foi muito cobrado pela imprensa portuguesa, vai continuar sendo cobrado em Madrid sobre o assunto. Joel, queria ouvir sua opinião. Eu acho completamente legítimo e parte do jogo esses protestos que a gente viu na rua. Se são da extrema-direita, da centro-direita, tanto faz, mas estão protestando ali porque eles são contra o Lula, contra aquilo que ele representa, perfeito. Dentro do parlamento, eu já acho mais questionável. Eu espero que no Brasil, nossos deputados, seja de que partido for, se a gente estiver recebendo um chefe de Estado democrático de outro país, por mais que possa ser de esquerda ou de direita, um chefe de Estado democrático, espero que os nossos parlamentares não tenham e não façam isso, né? No mínimo, você receber ali dentro do nosso Congresso, no caso no Parlamento de Portugal, receber um chefe de Estado que chega para fazer uma visita diplomática. Acho que ali eles estão muito mais do que com uma pessoa física, representando nossas autoridades, representantes do povo. Não deveriam ter tido essa postura. Entendo parte do protesto. Acho que parte é puramente uma ideologia meio extremista de direita, mas parte, as pessoas estão revoltadas mesmo, isso alimentou um pouco esses protestos, com as palavras do Lula sobre a guerra. Em parte porque ele igualou Ucrânia e Rússia, mas outra parte porque ele colocou o próprio Portugal no meio da história. Não diretamente, mas indiretamente, a dizer que todos os países que doaram armas estão alimentando o conflito, também são culpados por essa guerra, sabe? Bom, Portugal faz parte desses países. Portugal tem lado claro nessa guerra, o lado da OTAN, o lado das democracias, o lado, digamos assim, do Ocidente. E, portanto, defendendo a Ucrânia e o direito da Ucrânia de se autodeterminar. Uma coisa, assim, fundamental, inegociável até, talvez. Coisa que o Lula, em muitos momentos, relativizou, assim, da maneira mais completa, até quando igualou a responsabilidade de Rússia e Ucrânia. Espero que o Lula tenha levado algum chacoalhão com esses protestos, com a pergunta da jornalista que o Boris bem lembrou e que ele fingiu que não entendeu. O sotaque português às vezes é meio difícil, né? Mas ali estava bastante claro o que a jornalista estava perguntando. Ele fingiu que não entendeu porque não tinha resposta. Porque ele, de fato, nas declarações passadas dele, disse coisas indefensáveis. Agora ele já está se dizendo que não, peraí, não vejo os dois como iguais. A gente já viu esse movimento no passado. Espero que agora fique, que ele realmente mude o seu discurso, mas que ele também aprenda que as nossas palavras cobram um preço. Gente, só dar uma informação para vocês, porque aqui na CNN a gente fica com um olho no peixe e outro no gato. Estão votando, começou lá na Câmara a análise da urgência do projeto das fake news. Se tiver qualquer novidade, a gente vai atualizar vocês rapidinho. Vamos seguir aqui no nosso debate, Janaína. Priscila Yazbek estava me dando um pouquinho do sabor da política portuguesa e ela me contava, né, que, deixa eu até pegar aqui a informação que ela me passou, que lá os dois chefes de poder ali, o Rebelo e o Costa, eles são ou de centro, ela falou, o Costa é de esquerda, o Rebelo é de centro, mas é um centro assim, meio Fernando Henrique, ela definiu para mim. E aí tem uma frase do Ventura, esse mais né, de extrema direita, que é pitoresca, que ele diz assim, os dois dirigentes nacionais dão a mão a Zelensky durante o dia e a Lula e a China durante a noite. É uma crítica consistente, né? É uma crítica consistente. Eu também tenho muita preocupação, o Joel levantou bem, com essas designações que são muito tranquilas, né? Extrema-direita.
Por quê? Porque contra o Lula é extrema-direita, porque é contra a esquerda portuguesa, que é forte, é extrema-direita. Então, nós temos que começar também a discutir essas verdades impostas em certa medida. E somando as duas matérias, a primeira da regulamentação das redes sociais, que é uma imposição do governo, isso prova que o Congresso não é tão difícil para esse governo como as pessoas imaginaram quando terminou a eleição. Mas somando esse fato com a visita do presidente, eu acho intrigante porque justamente nesta semana o Twitter lançou uma ferramenta, acho que todos viram, que quando alguém mente, ou se desdiz, ou se contradiz, a própria plataforma vai lá e esclarece, como se fosse uma inteligência artificial que coleta várias críticas, várias correções, e a plataforma vai lá e corrige. Sem apagar o post original. Sim, não tem uma modificação. O presidente Lula tentou dizer que não disse o que disse, e a plataforma corrigiu. Eu tenho certeza que isso não está agradando esse governo. Não está agradando um governo que tem no seu DNA o desejo de que todos baixem a cabeça para as suas verdades. Então, assim, é legítimo quando você vai dar uma palestra, participar de um evento e você sofre esse tipo de resistência, ficar magoado, ficar indignado, fazer uma crítica. Então, eu entendo a resistência do presidente, entendo as críticas que seus apoiadores fizeram, mas essa é a dinâmica, como disse o Boris muito bem, da esquerda e do PT especialmente. Então, se nós vamos mudar essa dinâmica de protestos, de gritos na porta e dentro das casas legislativas, porque infelizmente é assim que acontece, tem que mudar para todos. O meu medo é que eles não gostam quando é com eles, criticam, querem cercear por todas as maneiras possíveis, mas quando é da parte deles, aí é democracia, aí é liberdade de expressão, aí é liberdade de manifestação. E nós vamos dar mais instrumentos para um grupo que tem essa dinâmica no seu DNA, mediante a votação da urgência e depois do mérito de um projeto que nós não sabemos nem o que é. E aproveitando aqui rapidamente, se tem algum saldo dessa viagem, é que talvez não tenha valido a pena pagar passagem e estada para tanta gente, sabe? Porque vai faltar pastel de Belém para tanto acompanhante na comitiva. Nós precisamos discutir isso também. Para a China já foi mais de dezenas aí, já foram dezenas de pessoas. Para o Portugal, pelo tamanho ali da comitiva que apareceu, não foi pouca coisa. Então, assim, para ir lá, para conversar, para assinar um acordo, sendo que tem redes sociais, tem tecnologia, precisa levar tanta gente, paga com dinheiro público, gente que tem cargo aqui que deveria estar aqui trabalhando. É isso, não sei se eu respondi. Só ressaltando aqui o que a Janaína colocou, no sábado, dia 22, o presidente Lula postou no Twitter: nunca igualei Rússia e Ucrânia. Eu sei o que é invasão e eu sei o que é integridade territorial, mas agora que a guerra já começou, alguém precisa falar em paz. E aí o Twitter colocou um contextinho. Falou, os leitores adicionaram contexto que acharam que as pessoas gostariam de saber. Lula já igualou a responsabilidade de Rússia e Ucrânia algumas vezes. E aí tem algumas frases onde ele diz: Putin não toma a iniciativa de parar, Zelensky não toma a iniciativa de parar. Temos que sentar à mesa e dizer para eles, basta. Zelensky não pode ter tudo. E tem ali os links. E no finalzinho, você acha isto útil, Hélio? Essa é a forma decente de uma sociedade civilizada lidar com informações descontextualizadas, com potenciais de desinformação. É oferecer mais informação. E na época eleitoral, é oferecer direito de resposta, de colocar uma resposta ali para se contrapor ao que você acha que está errado. E não censurar, e não derrubar a informação. Então, parabéns ao Twitter, ao Elon Musk, que está fazendo um excelente trabalho. Agora, eu acho que se passar esse PL 2630 da censura, ele talvez queira sair do Brasil, porque isso é uma coisa absurda. Falando sobre o Lula, eu acho que agora ele percebeu a diferença desse terceiro mandato em relação aos outros dois no cenário externo.
ele era muito adorado quando viajava, tive aquela imagem maravilhosa. Agora ele tem protesto. Tem falado muita besteira, tem falado isso aí que a União Europeia está contribuindo com a guerra. Foi obrigado a se retratar de novo quando está valendo, viu, pessoal? Ele, quando está espontâneo lá, falando de improviso, ele acaba falando o que ele está pensando. Mas eu acho que o Itamaraty, um assessor, botou lá o papel e aí ele condenou a invasão enquanto está valendo lá no discurso dele. Agora, Hélio, eu vou pegar a palavra com você rapidinho, porque o presidente Arthur Lira está falando lá na Câmara sobre o PL das fake news. Vamos ouvir só um pouquinho? Agora não é o Lira. Quem é que está falando, Nath? Você tem? Uma bancada, que é a maior bancada da Câmara, é uma bancada diversa, fazer um acordo para votar uma urgência. A oposição tentando barrar a votação da urgência. E ali os deputados estão ali fazendo a interlocução com o presidente Arthur Lira. Voltando aqui para nós. Você concluiu, Hélio? Não concluí. Eu queria concluir. Vamos lá. E eu acho que o Lula não estava acostumado com esse tipo de protesto, né? Ele, inclusive, saiu de lá e ficou reclamando dos protestos. Eu lembro que no Brasil ele tomou a maior vaia da história da República Brasileira em 2007, na abertura dos Jogos Pan-Americanos, quando ele ficou lá com aquela vaia, aí o Nussmann estava abrindo, ninguém sabia o que fazer, o Lula ficou com aquela cara de que não estava entendendo, como que nem ele fez essa cara agora. Mas ele nunca tinha visto isso fora do Brasil. E lá, a gente falou muito aqui sobre a questão da Ucrânia, por isso estão fazendo protestos, mas se vocês virem os cartazes que estão aí, não está falando de Ucrânia, está falando da corrupção, porque lá eles tiveram o Lula deles, tem o Lula deles, que é o Sócrates, que era o presidente lá, que foi condenado, que ficou 1 ano e pouco na prisão. A diferença é que o Sócrates lá não conseguiu voltar à vida pública, né? E aqui no Brasil, a gente está aí com o descondenado na presidência da República e eles sabem como funciona o Brasil, está aí. Eu vou só fazer uma brincadeira com você, que senão a gente abre um outro debate, mas o Elon Musk fazendo um trabalho maravilhoso no Twitter, acho que um dia a gente pode discutir isso. Boris Casoy, vou fechar esse tema com uma pergunta para você. A TV portuguesa, quando exibiu uma matéria sobre a visita do Lula, ficou espantada. Eu assisti um trecho dessa matéria com o tamanho da comitiva. Gastou 2 aviões e 22 carros. Ainda assim, era tipo metade da comitiva que foi para a China. Faz sentido isso? Claro que não faz. Eu vi essa reportagem da TV portuguesa que começa com um texto irônico que prossegue matéria adentro, falando do tamanho da comitiva brasileira. Eram 22 automóveis, né? O hotel era o Tivoli. Eu acho que o presidente tem que se hospedar num hotel bom. Eu não vejo por que ele tem que se hospedar numa pensão da Cracolândia. Ele tem que ir para um hotel bom. E aí fala dos 2 aviões, e o texto é todo um texto irônico, um texto vitriólico, né? A maioria dos países europeus não está acostumado a ver esse tipo de gasto, exatamente quando se sabe, e lá se sabe também, que o Brasil vive uma crise, inclusive de fome. Então, esse tipo de coisa importa, e eu vejo que aí falha o Lula gravemente e contradiz tudo que ele disse a vida toda. 22 automóveis de 2 aviões gigantescos, cheios de gente que foi usufruir a boca livre lá em Portugal. Aliás, são belas bocas livres que Lisboa oferece. Realmente, desculpe, é uma vergonha.